Olá, sejam muito bem-vindos ao canal PhD Assessoria Acadêmica. Antes de postar qualquer conteúdo aqui referente a trabalhos acadêmicos ou assessoria acadêmica, eu gostaria de me apresentar para vocês, apresentar um pouco da minha história de vida, da minha trajetória acadêmica. Eu sou a Renata, eu sou fisioterapeuta, me formei numa faculdade particular. E quando eu estava prestes a me formar, eu tive, após ter contato com algumas disciplinas, especialmente as disciplinas de monografia, surgiu em mim um desejo latente de querer prolongar um pouquinho mais esses estudos. Eu sentia vontade de estudar um pouco mais, eu não sabia direito se o meu desejo era por fazer uma pós-graduação lato sensu, se era uma pós-graduação stricto sensu. Na faculdade eu me lembro de alguns professores ainda falarem sobre algumas coisas, fazendo referência à pós-graduação, a mestrado, a doutorado, e eu acredito que isso tocou de alguma forma no meu coração e me fez realmente ter esse impulso, ter esse desejo. E aí, ao conversar com algumas amigas que também tinham a mesma ambição, o mesmo desejo, nós decidimos fazer provas, prestar provas para fazer especialização em São Paulo, né? E aí nós decidimos, então, logo após a formatura, recebemos os resultados das provas e informando que nós tínhamos sido aprovadas, e então nós decidimos juntar tudo, eram 4 amigas, e irmos morar em São Paulo. E assim nós fizemos. Fomos morar em São Paulo, as 2 amigas foram estudar na USP e eu e a outra amiga fomos estudar na Federal de São Paulo, na Unifesp. Então, ali eu saía de casa aos 21 anos com um desejo fortíssimo de fazer pós-graduação, mas eu sabia, no fundo, que eu não gostaria de ficar só na pós-graduação lato sensu. Eu gostaria de fazer um mestrado e gostaria de fazer doutorado. Chegar em São Paulo já era um desafio muito grande. Eu, vinda de uma cidade pequena, de uma faculdade particular, com nenhuma publicação no currículo, na faculdade que eu estudei, a gente não tinha incentivo à pesquisa, não tinha iniciação científica. Então, o que eu tinha mesmo em mãos era o meu desejo de ter publicação, de ter um título de mestre, de ter um título de doutora. E chegando em São Paulo, nós todas, mas principalmente eu, que acabei ficando mais tempo, tivemos que enfrentar muitos desafios de preconceito, desafios de adaptação pelo fato da nossa faculdade não ter nos oferecido um curso de iniciação científica, e assim eu precisei me vestir de coragem e falar para mim mesmo com 21 anos de idade, que aquilo era o meu desejo, que eu gostaria de alcançar aquele objetivo, que eu não voltaria para casa, a não ser depois que eu atingisse todos os meus objetivos. E assim eu comecei pela pós-graduação lato sensu. Quando eu ainda estava na pós-graduação lato sensu, eu fui me informar dos cursos de mestrado que eu poderia prestar seleção. Logo encontrei, fui me apresentar a alguns orientadores, fui me informar das linhas de pesquisa. Eu tive que ter muita coragem para poder fazer tudo isso, mas não demorou muito. Eu fui aprovada na seleção do mestrado, consegui ter um orientador, logo depois consegui ter um co-orientador, defendi o meu mestrado dentro do prazo, sendo aprovada com eficiência. Logo depois do doutorado eu não medi esforços, o meu co-orientador me convidou para fazer doutorado no departamento dele. E aí eu não pensei 2 vezes, já migrei de departamento e fui fazer doutorado com esse professor que me convidou. Dentro do doutorado, eu consegui concluir esse doutorado com 4 anos
mas eu ainda tive uma surpresa muito especial. Surgiu a oportunidade no doutorado de fazer o doutorado sanduíche, que é aquele doutorado que você pode fazer um terço praticamente da sua grade curricular em uma outra instituição, uma instituição no exterior. E aí eu novamente prestei seleção, fiz prova de inglês, fiz a seleção de entrevista, prestei todos os requisitos e novamente fui aprovada. E ali, eu que já estava morando há 5 anos e meio em São Paulo, parti mais uma vez de cidade, mudei de cidade, fui morar em Vancouver, no Canadá. Uma experiência riquíssima, maravilhosa, onde eu melhorei muito o meu inglês, eu pude ter contato com outra cultura, eu pude ter contato com outros pesquisadores, eu pude aprender muito de pesquisa científica. Eu fiquei lá estudando numa universidade renomadíssima no Canadá e desse lugar eu só trouxe experiências boas. Então é essa história que eu gostaria de contar para vocês, de onde surgiu toda a minha vontade de construir esse canal, não só para passar conteúdos acadêmicos para vocês, para ensiná-los e dar dicas de trabalhos acadêmicos, mas acima de tudo para incentivar aqueles que estão deslocados, aqueles que estão se sentindo perdidos, aqueles que estão se sentindo inseguros, desanimados. Eu também já estive aí nesse lugar de vocês, eu também já me senti assim. Eu vim de uma faculdade pequena do Nordeste do Brasil e de repente eu fui morar numa cidade grande, longe da minha família, mas sempre carregando em mim aquela vontade, aquele sonho de trazer comigo o meu diploma debaixo do meu braço para poder, quem sabe, dizer para os meus pais, eu venci. E assim eu fiz. Eu fui para o Canadá, voltei, defendi a minha tese, nesse intervalo prestei um concurso público na minha cidade e logo depois também fui aprovada num seletivo para trabalhar como professora adjunta na faculdade que eu me formei. E aí, depois de 7 anos em São Paulo, eu retorno à minha cidade natal, começo a trabalhar como professora nessa instituição que eu estudei como aluna, fiz um trabalho muito bacana nessa instituição, passei 12 anos como professora da disciplina de metodologia científica e hoje estou aqui, resolvi largar tudo e hoje me dedico única e exclusivamente à orientação de trabalhos acadêmicos de forma individualizada, porque eu tinha certeza que essa era a minha paixão e através da internet eu poderia ajudar muito mais pessoas que exclusivamente estando numa sala de aula. Então essa é a minha trajetória, a minha história de vida e eu gostaria mais uma vez de dar as boas-vindas para vocês e desejar para vocês uma excelente caminhada nos estudos de vocês e saibam que o que nos move são os nossos sonhos. Por isso, não deixem de sonhar e vão buscar os sonhos de vocês.